Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula hoje lá no livro de matemática, na página 21, tá bom? Falando sobre números decimais e porcentagem, tá? Vocês já conhecem, já estão um pouco familiarizados com esses números, tá bom? Então, olha, em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou os resultados do Censo Demográfico sobre a população indígena no Brasil. Então, o censo revelou que cerca de 4 em cada 10 pessoas, das mais de 896 mil que se declaravam ou se consideravam indígenas, viviam em áreas urbanas. Você sabe que podemos representar a fração de indígenas que viviam em áreas urbanas por meio de uma porcentagem? Bom, aqui temos 4 décimo, que é igual a 4 centésimo, porque ele multiplicou por 10, tá bom? Que é igual a 40%. Então, aqui estão as formas em forma de fração e em forma de porcentagem, que quer dizer a mesma coisa, é o mesmo valor. Acompanhe agora como calcular a quantidade aproximada de indígenas que viviam em áreas urbanas no Brasil em 2010 por meio da proporcionalidade. Primeiro calculamos quanto é 1% de 896 mil. Aqui temos a porcentagem, tá? Porcentagem, ela sempre é dividida por 100, tá bom? Então, 100% dividido por 100 vai dar 1%, tá? Quantidade de indígenas, 896 mil. Aqui, gente, dividido por 100, lembra? Eu só vou mexer a vírgula quantas vezes para a esquerda? 2, tá? Então, aqui ele cortou. 2 zeros ficou 8.960, então não tem erro, tá bom? 100 dividido por 100 vai dar 1, e aqui dividido por 100, você mexe a vírgula 2 vezes, tá certo? Agora que sabemos que 1% de 896 mil é igual a 8.960, calculamos 45% de 896 mil, resolvendo a multiplicação. 45 vezes 8.960. Então, aqui temos a multiplicação, tá? É aquela multiplicação que você multiplica primeiro 5, depois você multiplica o 4, tá bom? Aqui temos outro exemplo de proporcionalidade. Calcular 25% de 3.500 indígenas. Então, olha, 100%, sempre eu começo com 100%, tá? 100% dividido por 4 vai dar 25, tá bom? 3.500 dividido por 4 vai dar 875. Então, 25% de 3.500 é 875. O censo 2010 revelou também que um total de 17,5% das pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas não falava português, representando essa porcentagem em forma de fração, 17,5 centésimos, tá? Porque a porcentagem sempre é centésimo, né? Porcentagem, tá bom? Precisamos encontrar um número que não seja decimal no numerador. Para isso, multiplicamos o numerador e o denominador da fração por 10. Aqui está multiplicando por 10, tá? O 17,5 e o 100 também. Então, multiplicando por 10 é aquela regrinha que eu mexo a vírgula. Nesse caso, a vírgula vai para a direita, tá? Então, de 17,5 vai ficar 175, tá bom? Aqui de 100 vai virar o quê? 1.000, tá? Porque você acrescenta um zero. Em seguida, calculamos 175 milésimos de 896 mil. Aí é aquela regrinha, tá? Aquela outra regrinha, porque são tantas regras, né? O número inteiro divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então tá essa regrinha aqui, ó. Ele divide por 1.000, depois ele multiplica por 175, tá bom? Aqui temos outros jeitos de escrever números decimais na forma de porcentagem. Então, aqui temos 1,38. É o mesmo que 138 centésimos, porque tem duas casinhas depois da vírgula, dois números depois da vírgula, ou o próprio número usando o sinal de porcentagem. 2,5 é o mesmo que 25 décimos,
Porque tem um número depois da vírgula, então indica que é décimo, tá? Ou 250 centésimos, ou usando o sinal de fração, tá bom? Aqui na página 23, né, vocês, baseado com a explicação do livro, vocês tentem fazer o que vocês conseguirem, senão vocês, o que vocês não conseguirem, vocês vão acompanhando na próxima correção, tá bom? A 23, a 24 também tem alguns exercícios, tá? Aí vocês podem fazer até a página 26, tá bom? E lembre-se, né, a porcentagem sempre é dividido por 100, tá bom? O que vocês não conseguirem fazer, aí a gente vai fazendo na hora da correção, né? Porque primeiro eu preciso passar a explicação, né? Dar o conteúdo para depois eu poder corrigir. Então aí na correção, aí nós vamos fazendo juntos, tá bom? Bom, matemática é isso, pessoal. Agora vamos lá para português. Bom, gente, em português, na página 26, nós temos uma correção, tá bom? Ainda falando sobre aquele primeiro capítulo lá da história da Alice, né? Que ela tava lá entediada e passou um coelho correndo. Ela foi correndo atrás desse coelho, né, de colete aí. E quando ele entrou na toca dele, quando ela foi seguir e pulou na toca, ela caiu num poço bem fundo. Ok. Então, agora, essa é a primeira parte lá da história da Alice, tá? Vamos corrigir aqui a página 26. A história inicia em um momento de tranquilidade e um pouco sonolento para a personagem Alice. Onde Alice estava e com quem ela estava? Ela estava com a sua irmã perto de um barranco. O que os personagens estavam fazendo? A irmã estava lendo e a Alice estava espiando. O estado de espírito de Alice era de tédio. Por quê? Porque ela não tinha nada para fazer. O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? Um coelho passou rápido. O que Alice achou realmente estranho? Que o coelho tirara o relógio do bolso. Por que, em sua opinião, Alice foi atrás do coelho? Por curiosidade, tá? Aí nessa segunda parte aqui, né? Mas ainda no primeiro capítulo, tá falando que ela pulou na toca do coelho. E nessa toca, né, era um poço muito grande. E aí, nesse poço, ela viu umas prateleiras com vários objetos, né? E nessa queda dela, ela conseguiu pegar alguns objetos. Até ela chegar lá no chão e tomar um tombo, certo? Então, é isso que fala essa segunda parte. Lá na página 28, pessoal. O que aconteceu após Alice entrar na toca do coelho? Ela começou a cair. O que ocorreu de estranho na queda de Alice? Ela pegou alguns objetos. Como era o poço? Descrevam. O poço era fundo, escuro, tinha armários, etc. Bom, aqui tá falando sobre o prazer da leitura. Eu falei para vocês ontem, né? Sobre o prazer de ler um texto de literatura, tá bom? Que um texto de literatura, que nem eu falei pra vocês, ele é criado pela imaginação. Então você viaja nas histórias, você imagina, né, estando ali naquele momento, estando naquela paisagem, com aquele personagem, tá? Então é prazeroso. Caindo, caindo, caindo. O que significa a repetição do verbo cair? Que foi demorado. Pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Explique sua resposta. Ela é curiosa, ela é inteligente, ela é corajosa, tá? Ela é observadora, então ela tem muitas curiosidades, ela tem muitas características. E aqui era para vocês compartilharem com os colegas o que você sabe dessa história, né? Então, quem quiser gravar um videozinho contando para mim um pouco da história da Alice, eu vou adorar. Página 29, pessoal, falando sobre os tipos de narrador. Então, temos o narrador em primeira pessoa, que é aquele que é o próprio personagem, né? E temos o narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que ele só observa e conta a história, tá bom? Esse narrador da terceira pessoa, ele é dividido em dois tipos. Então temos o narrador observador, que é aquele que conta a história, né? A partir do que aconteceu, e o narrador onisciente, que é aquele que ele já conhece os fatos, né, e os personagens, tá bom?
Corrigindo aqui, pessoal. Aqui temos dois trechos, né, de duas histórias. O esconderijo secreto das coisas misteriosas e a rendeira borralheira. Qual história é narrada em primeira pessoa? A primeira. Justifique sua resposta à questão anterior. A narradora é a personagem. Página 30. Temos aqui um trecho, né, do país da Alice no País das Maravilhas, tá bom? Um trecho da historinha. Quem conta essa história é um dos personagens? Não. O narrador conhece os sentimentos e as emoções da personagem Alice? Sim. Qual é o tipo de narrador presente em Alice no País das Maravilhas? É o de terceira pessoa onisciente, tá bom? Que é aquele que ele já conhece os fatos, tá certo? Muito bem, pessoal, agora vamos lá para o livro de Almanaque de Datas Culturais. Gente, no livro de Almanaque de Datas Culturais, na página 23, nós falávamos sobre as datas comemorativas do mês de agosto. Nós falamos primeiramente da data comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Como vocês sabem, todos têm os seus direitos, certo? Quais são esses direitos? A saúde, que mais? A lazer, né? A educação. Então, todos temos esses direitos, tá bom? Então, é isso que agosto é comemorado. Aqui, na correção da página 23, está pedindo para vocês combinarem as linhas com as colunas, né? E achar o nome de um sentimento. Então, o sentimento é fraternidade, certo? Fraternidade. Muito bem. Essa foi a correção do livro de Almanaque. Agora, pessoal, vamos lá para caligrafia. Gente, em caligrafia, lá na página 18, falando sobre conjunções, né? Que é aquela palavrinha que faz uma ligação na frase, tá? Dá sentido, né, para a frase. Então, aqui vocês irão reescrever a frase toda, mudando essa palavrinha, tá? Que tem o mesmo sentido. Precisa encontrar uma outra palavrinha que tenha o mesmo sentido. Então, olha, correu bastante, porém, não chegou em primeiro lugar. Contudo, não chegou em primeiro lugar, tá bom? Então, são palavrinhas que vocês irão colocar aqui no lugar do mas. Só que tem que escrever a frase toda, não esqueça. Letra B. Manuela não come carne vermelha nem de frango. Então, Manuela não come carne vermelha. Também nem a de frango, tá bom? Se vocês acharem alguma outra palavrinha, não tem problema. Relembrando, escrevam a frase toda, certo? E para concluir, pessoal, vamos lá para o livro de ciências. Bom, gente, aqui em ciências, na página 15, vocês têm uma continuação aqui das atividades. Falando ainda aqui sobre materiais que têm cargas elétricas, lembram? Que tem aqueles materiais que são bons condutores, outros que são maus condutores. Estão lembrados desse conteúdo? Olha, da lâmpada incandescente, né? Esse dedo sujo aqui é porque eu fiz uma atividade com a outra turma, tá bom? De carimbar digital. Então, se vocês estiverem vendo esse dedo sujo, é por causa disso, tá? Aqui falamos sobre a usina, né? As usinas hidrelétricas que elas utilizam a água para poder gerar energia. Enfim, aqui temos atividade continuando aqui esse conteúdo de materiais que possuem cargas elétricas, tá bom? Então, vocês farão em casa. Aqui na página 16, vamos começar a falar um pouco da água. A água, ela não tem cor, nem sabor, né? Como vocês sabem, ela não tem cor, nem sabor. Então, ela é incolor, ela também não tem cheiro, então ela é inodora e ela também não tem sabor, não tem gosto, ela é insípida, sem cor, sem cheiro e sem sabor. Porém, ela é a característica principal para os seres vivos, tá bom? O ser humano ou o ser vivo, ele fica até um tempo sem comida, mas sem água, impossível, tá? A água é muito importante. Então, a água, o que acontece?
alguns materiais, né, alguns elementos, eles dissolvem na água e outros não dissolvem na água, tá? Por exemplo, sal, açúcar, gelatina, eles dissolvem na água, certo? Agora, o óleo, por exemplo, o óleo, ele não dissolve na água, tá bom? Então, aqui o texto está falando sobre isso. Aqui está falando uma característica da água, né? Por ela ter esses nutrientes importantes, então isso quer dizer que esses nutrientes também se dissolvem no sangue, tá? Então, se eles se dissolvem na água, eles também se dissolvem no nosso sangue, tá bom? Aqui desse lado na página 17 está falando sobre a capacidade de dissolver tantas substâncias, né? Então isso chamamos de solvente universal, tá? E algumas que são insolúveis, que não dissolvem na água. Então aqui está mostrando, né, a água, a areia e um copo de óleo. Como vocês podem ver, o óleo fica na parte de cima, porque ele não se dissolve, tá bom? A madeira, por exemplo, sempre flutua, então objetos cheios de ar também. Isso ocorre em razão da densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. É por isso que as boias são feitas de materiais leves e que flutuam com facilidade. Então, vocês viram que curioso? Materiais feitos com tipos de materiais mais leves, eles flutuam, tá bom? Na página 18, empuxo e tensão superficial. Então, vamos ver o que é isso. Então, o empuxo, ele é a força que existe na água, tá bom? Na água tem uma força que é chamada de empuxo. Ela age ao contrário do peso da pessoa. E a tensão superficial é a característica, né, que faz a superfície da água funcionar. Então, vocês sabem que objetos leves e até pequenos, a água ela tem como sustentar esse objeto, tá bom? Então, esse objeto não afundará. Então, isso chamamos de tensão superficial, tá? Aí, vocês podem fazer em casa, pessoal, a página 19 também, só a 19, tá bom? E na próxima aula nós corrigiremos, tá? Por enquanto é só, até a próxima aula.